Nós vamos abrir, irmãs e irmãos, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 18. Texto que nos servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. João 20, de 1 a 18, nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Portas trancadas. Portas trancadas. O que temos na Páscoa são portas trancadas. Na Páscoa dos judeus, as portas estavam trancadas. Deus havia anunciado a última praga e havia dito ao seu povo que cada família deveria tomar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido sobre o umbral da porta de cada casa. Porque o anjo da morte haveria de passar e todos os primogênitos seriam mortos. Porém, quando o anjo visse o sangue no umbral da porta,
naquela casa o anjo não entraria e o primogênito daquela casa seria poupado. As portas estavam trancadas. Na Páscoa de Jesus, os discípulos também estavam todos reunidos dentro de uma casa e com medo, muito medo da morte. Eles também se trancaram. As portas estavam trancadas. Jesus já não estava mais com eles. O Senhor já não mais se fazia presente. E os discípulos, com muito medo de morrerem, porque o Senhor Jesus havia morrido, eles estão dentro de uma casa com portas trancadas. Hoje nós estamos dentro de casa também, com as nossas portas trancadas. Também estamos com medo da morte. E talvez na nossa geração seja hoje o domingo de Páscoa mais real e mais dotado de sentido. Assim como o povo judeu no Antigo Testamento, assim como os primeiros discípulos de Jesus, nós também estamos com medo dentro de casa, com as nossas portas trancadas. O que temos lá fora é um vírus, é a morte, é o anjo da morte. A pergunta que fica é: o que significa celebrarmos a Páscoa? Qual o sentido disto? Qual o significado de nós nos reunirmos para esta celebração? Sobretudo no contexto em que nós estamos inseridos hoje, neste ano de 2020. Qual o sentido de nós celebrarmos a Páscoa? O que nós estamos celebrando? Eu queria meditar com todos vocês um pouco acerca dessa celebração, não apenas à luz do texto que nós acabamos de ler, mas à luz de tantos outros textos que nos falam acerca desse tema, acerca da ressurreição. Em primeiro lugar, irmãs e irmãos, gostaria que você guardasse isto no seu coração. Celebrar a Páscoa é celebrar a nossa capacidade de sermos solidários e de sermos amorosos. Vou repetir. Celebrar a Páscoa é celebrar a nossa capacidade de sermos solidários e de sermos amorosos. Muitas são as notícias que recebemos. Muitas. Milhares e milhares e milhares de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas por conta dessa pandemia. Não sabemos quantas mais terão, mas estamos certos de que milhares e mais milhares e milhares de pessoas terão as suas vidas ceifadas por conta desta pandemia. Estamos todos com medo da morte. Humanamente falando, estamos com medo da morte. Afinal, as notícias que nos chegam são notícias com cheiro de morte. Mas da mesma forma,
que notícias com cheiro de morte nos chegam, notícias com cheiro de vida também nos chegam. Da mesma forma que temos muitas notícias de morte ao nosso redor, vemos redes de solidariedade sendo construídas, vemos redes de empatia sendo constituídas, vemos redes de assistência surgirem, vemos a expressão do amor surgir em meio a tantas notícias de morte. Pessoas estão correndo riscos para que outras pessoas tenham vida em meio à morte. Pessoas no mundo inteiro estão trabalhando para que a dor de outras pessoas seja atenuada, amenizada. Alimentos chegam em casas onde não há alimento. Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde entregam a sua vida nas mãos de Deus para que outras vidas sejam salvas. O que vemos num cenário de muitas mortes é também a solidariedade, a empatia, o cuidado, a assistência, a providência que vem de Deus, o amor que vem de Deus surgir em meio a esse cenário. Logo, celebrar a Páscoa é sim celebrar a nossa capacidade de sermos resilientes, de termos fé. E por causa dessa fé que Deus nos dá, sermos solidários, sermos amorosos diante de tantas pessoas. Nesse ano de 2020, Deus está chamando a nós a essa solidariedade. Não há Páscoa, não há ressurreição de Jesus Cristo. Não faz sentido celebrarmos a Páscoa se no nosso coração não houver solidariedade e amor pelo nosso próximo. Mas não apenas isto, viu, irmãos? Não apenas isto. Celebrar a Páscoa também é ter o entendimento de que a morte de Jesus Cristo é semente de esperança. Celebrar a Páscoa é também ter o entendimento de que a morte de Jesus Cristo é semente de esperança. De esperança. Jesus morreu, é verdade. Jesus precisava morrer, é verdade. Porque através da morte de Jesus Cristo, ou a partir do momento em que Jesus morre, a vida eterna é gerada. Jesus morre para que eu e você tenhamos vida, e não qualquer vida, não qualquer tipo de vida, mas tenhamos a vida eterna. O Evangelho nos diz que o grão, a semente, ela precisa morrer. Porque se ela não morrer, se o grão não morre, se a semente não morre, a árvore nunca haverá de nascer. O sepultamento de Jesus Cristo, irmãos, e é nessa perspectiva que nós precisamos olhar a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus é essa semente depositada na terra. É essa semente
fecundando o útero da terra, para que nós sejamos, como nos disse Marcelo Barros, um teólogo católico, sejamos engravidados de esperança. A semente desce à terra. O Senhor Jesus é sepultado para que no nosso coração surja esse lindo broto de algo que nós chamamos esperança. Não uma esperança inerte, não uma esperança sem movimento, não. Mas esperança do verbo esperançar. A morte de Jesus não é uma morte estéril, mas é morte do verbo esperançar. Gera em mim, gera em você, isto que nós chamamos e conhecemos como esperança. Há uma história, conta um dos judeus que não morreram em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, que quando os prisioneiros eles iam ser enforcados, os soldados nazistas eles traziam os outros prisioneiros daquela cela para assistirem à morte daquele ou daqueles que seriam enforcados. De forma que esse judeu conta que já não se sabia mais o que era pior, o que era mais mortífero, se era a morte em si, daquele que estava sendo enforcado, ou se era a morte por conta daquele sofrimento deles terem que ver aqueles judeus sendo enforcados e saberem que dentro em breve eles também seriam enforcados. Eles não sabiam quando, mas sabiam que num determinado momento a vez deles haveria de chegar. Isto era mortífero, mortífero. Conta a história que num dia de enforcamento, a pessoa que ia ser enforcada, quando subiu a escada para ser enforcado, ele olhou para trás, mirou nos seus companheiros e gritou: companheiros, eu sou o último. Companheiros, eu sou o último. Fez isto porque aqui e ali ouvia-se que a guerra estava chegando ao fim e que a Alemanha haveria de ser derrotada. E ele, mesmo sabendo que jamais poderia gozar da esperança que ele ali suscitava, preocupado com os seus companheiros, naquele ato, naquele gesto, resolveu dar esperança aos seus amigos de cela. Aquela morte não foi uma morte estéril, mas aquela morte foi uma morte que de alguma forma fecundou no coração dos seus companheiros ali na prisão a esperança. Tal qual é a morte de Jesus. A morte de Jesus acontece para que nós tenhamos dentro do nosso coração essa esperança do verbo esperançar. Mas celebrar a Páscoa é mais do que isso. É mais do que isso. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória da vida sobre a morte. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória da vida sobre a morte.
Há um teólogo alemão que também esteve preso nos campos de concentração do nazismo e que foi enforcado, e dias depois a guerra cessou, chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: quem compreende a Páscoa jamais se desespera. Vou repetir. Quem compreende a Páscoa jamais se desespera. Se nós entendemos, se nós compreendemos o verdadeiro sentido da Páscoa, o que há no nosso coração não é desespero, mas é fé, é confiança, é o entendimento de que a vida vence a morte. A vida vence a morte. A ressurreição de Jesus, ela não tem a pretensão de acabar com a morte. E a maior verdade disto, ou a maior verdade acerca disto, é o fato de que todos nós um dia veremos de morrer. Mas a ressurreição de Jesus aniquila o poder da morte sobre nós. A ressurreição de Jesus faz com que a morte jamais tenha a última palavra sobre a nossa existência. A última palavra sobre a minha existência e sobre a sua existência não é palavra de morte, mas é palavra de ressurreição. É preciso compreender isto. Nós não vivemos sem morte, mas a despeito da morte, apesar da morte, a vida nos é chegada. A vida nos é chegada. Lutero compreendeu muito bem isto quando escreveu o Castelo Forte, um dos hinos mais famosos do protestantismo. Na última estrofe desse hino, Lutero diz assim: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele nós reinaremos. Se a morte enfim chegar, com ele nós reinaremos. O apóstolo Paulo diz: se Jesus Cristo ressuscitou, nós haveremos também de ressuscitar. Nós não temos a nossa vida ou história terminada com a morte. Mas nós atravessamos a morte, superamos a morte. Porque como Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a convicção de que um dia haveremos de ressuscitar. Os judeus, lá no Antigo Testamento, eles tinham a proteção pelo sangue daquele cordeiro que foi aspergido sobre o umbral da porta. Aquele sangue protegia a família, aqueles judeus, sobretudo o primogênito, protegia da morte. Protegia da morte. Pois bem, nós temos o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre a nossa vida. E é este sangue que também nos protege da morte. Não da morte física, mas muito mais do que isto, nos protege da morte espiritual. E é por isso que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo um dia disse: ainda que nós morramos, nós viveremos. Ainda que nós morramos, nós viveremos. Se lá fora está o anjo da morte, o Cristo ressurreto está aqui, dentro da minha casa.
Se lá fora está o anjo da morte, o Cristo ressurreto está aí, dentro da sua casa. Se lá fora sentimos o cheiro da morte, o Cristo ressurreto está aqui, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Não tememos a morte. Não tememos a morte. Não. A morte para nós é somente uma passagem. Somente uma passagem. A última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida será sempre palavra de ressurreição. Palavra de ressurreição. Miguel Ângelo, e assim eu quero terminar. Miguel Ângelo, um dia reunido com outros pintores, amigos seus, virou-se para eles e disse assim: por que é que vocês insistem tanto em pintar telas que retratam a morte de Jesus? Por quê? Por que para vocês é tão importante pintar telas que retratam a morte de Jesus? A morte de Jesus, dizia Miguel Ângelo, durou apenas poucas horas. O mais importante é que Jesus Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa. Feliz domingo da ressurreição. Amém.